Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Décio Terror aqui. É um prazer imenso receber você aqui no nosso curso focado na banca Sesgran Rio. A nossa intenção aqui é mostrar para você como você pode tirar o máximo proveito do curso, né? Mostrando para você, inclusive, as aulas, os conteúdos e como você deve, então, fazer o estudo da língua portuguesa. Tudo bem? Belezinha. Então, a gente, nesta aula aqui, neste nosso bate-papo, a nossa ideia é mostrar primeiramente para você o seguinte: nós temos aqui no curso dois meios didáticos distintos, tá legal? Nós temos então este curso inteiro em videoaula e temos o curso inteiro em material escrito, que é o livro eletrônico. Então, o livro eletrônico é para aquele aluno que quer apenas ler o material, tá legal? Então ele vai só ler o material, como se fosse um livro, o nosso livro eletrônico. Ele está em cada aula, você vai baixar esse material e vai fazer a leitura desse material tranquilo. O que é interessante no livro eletrônico, quando você estuda somente pelo livro eletrônico? Você pode estudar naturalmente grifando, marcando, se você imprimir esse material, né? Grifando, marcando e assim por diante. E um detalhe, muitas vezes você já baixou todo esse material, está ali no seu notebook, de repente você está no metrô, você está no ônibus e tal, você consegue ali abrir e você fazer ali a sua leitura numa boa, né? Você, por exemplo, a videoaula, você precisa estar com um fone de ouvido, né? E ali não, você vai fazer apenas a sua leitura. Se você quiser imprimir, você imprime. Se você preferir não imprimir, a natureza agradece, né, para evitar que você imprima muito papel e tudo mais, então você consegue fazer o seu estudo numa boa. Então é material escrito, tudo bem? Beleza. O que é interessante do material escrito? Você consegue passar pelo conteúdo de uma forma mais rápida, sem pressa, mas de uma forma mais rápida. Você consegue fazer a leitura de uma forma mais prática e mais rápida e você consegue naturalmente realizar as questões ali numa boa, tá legal? Apontando o que é importante, tranquilo. Agora vamos lá, vamos para a videoaula. Na videoaula, eu nem sempre adoto a mesma metodologia de ensino, né, daquele conteúdo. Às vezes eu mudo um pouco a ordem de apresentação dos itens. Então, um conselho: não acompanhe a videoaula com o livro eletrônico, tá legal? Esse é um princípio, tá? Então vamos lá. Como que você vai acompanhar a videoaula? Nós temos então aqui os slides como material de apoio. Então você abre o slide de teoria, abre o slide de resumo, abre o slide de questões e vai acompanhando a aula numa boa. Tá legal? Belezinha, então esse é um princípio, é o que a gente já tem para você observar aqui no curso. O curso ele é completo em teoria, resumo e questões comentadas. Ao fim, a gente trabalha com provas comentadas da banca Sesgran Rio. Todas as questões aqui são comentadas, né? São da banca Sesgran Rio. Tá legal? Vamos fazer um passeio aqui, tá, na nossa plataforma, só para você ter essa noção melhor, tá legal? Então, olha só, aqui nós temos o Comece por Aqui, né? O item 1 aí, ó, é o Comece por Aqui, tá legal? Então, aqui justamente que você abriu o nosso vídeo, tranquilo, né? Tem ali algumas informações interessantes sobre o nosso curso. Vamos pegar agora o primeiro assunto, que é a acentuação gráfica. Então, vem aqui comigo a tela para a gente justamente observar melhor. Em cada aula, você terá esse primeiro item aqui, ó, que é o material de apoio. Estou marcando para você aí, observar, tá vendo? Material de apoio. Então, toda aula tem isso, tá? Então, você clica aqui e você vai ter, então, agora, esse material de apoio disponível. Deixei aqui, ó, nessa vinhetinha aqui, justamente para chamar a atenção que o material de apoio está aí abaixo. Então, o que acontece? Você tem aqui disponível o livro eletrônico, tá legal? No caso aqui, ó, teoria mais 43 questões, tá legal? Então, aqui, como a gente falou, você vai optar por apenas ler o material. Você vai baixar aqui o livro eletrônico, vai ler o material, vai anotar aquela coisa toda, tranquilo. Acompanhar direitinho, observar os meus comentários, as questões, na tranquilidade. Agora, terror, seguinte, eu quero acompanhar as aulas em vídeo. Tá aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Neste caso aqui, ó, requisitos preliminares, depois fonologia, regras, né, e assim por diante. Então você vai aqui ao material, por exemplo, aqui, ó, slides, acentuação, teoria. Vai ser sempre assim, é sempre a mesma nomenclatura, tá? Então o material para você acompanhar a videoaula é sempre assim, ó, slides, tá? Ó, então slides
teoria, slides acentuação resumo e, na hora das questões, slide acentuação gráfica, questões Sesgran Rio, tá? Para você acompanhar aqui numa boa. Então, clicou aqui, você baixa para o seu computador numa boa, tá legal? No seu celular também, na tranquilidade. Ok, beleza, terror. Então agora eu quero assistir ao primeiro vídeo aqui dessa aula de acentuação gráfica. Tranquilo, então você vai pegar aqui, ó, requisitos preliminares, e aí você clica e a partir daí você já começa a observar aí a aula, tá legal? Temos então aqui cada uma das aulas, tranquilinho. Se você quiser aqui com a legenda, tem, para você acompanhar a aula numa boa, mas você também pode tirar a legenda. Só clicar aqui você vai inibir a legenda. Tudo bem? Beleza, então é você que escolhe isso numa boa, bem fácil, bem prático também. Tá legal? Tranquilo, mas vamos lá, vou pegar agora a fonologia. Então ali a explicação da fonologia, tranquilinho, tá legal? Você pode colocar o comentário aqui, tá? Pô, gostei da aula, a aula foi legal, ou tem dúvida em tal coisa, então você pode colocar seu comentário aqui numa boa também, tá legal? Show de bola, acompanhando com a gente aí. Então, só para você observar aí quais são as aulas, né, que a gente tem aqui. Então, a gente trabalha a acentuação gráfica, a ortografia, depois, fundamentos das classes de palavras. Aqui em Fundamentos das Classes de Palavras, eu faço um passeio, né? A gente comenta de maneira geral o que são as classes de palavras. Cada uma eu faço um comentário breve para depois a gente mergulhar em cada uma delas. Então nós temos aqui a interjeição, a gente tem aqui o substantivo, o adjetivo, artigo e assim por diante. Aí a gente entra, né, em verbos, né? Então a gente dividiu a aula 12, 13 e 14 em verbos. Então, primeira aula, essa aula 12 aqui, é o emprego de tempo e modo verbal. Eu mostro para você quais são os modos verbais, quais são os tempos verbais, o emprego dele, quando a gente emprega cada um deles e tal, qual é o macete para você descobrir aquele tempo verbal, tranquilo. Aí a aula 13, a gente trabalha então com a locução verbal na aula 13, tá legal? Locução verbal, porque a gente trabalha os matizes semânticos, então qual é o sentido daquele verbo auxiliar, isso ajuda bastante, tá legal? Depois a gente entra nos verbos, na flexão de verbos irregulares, e daqueles verbos que mais causam dúvida nos alunos. Isso ajuda muito, aprofunda bastante, tá? Porque a banca Sesgran Rio gosta de cobrar isso. Na sequência, a gente trabalha pronomes, e aí vem a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. E aí, como a gente falou, ó, toda aula tem lá, ó, material de apoio, tá vendo só? Então, clicou aqui em material de apoio, você baixa o material, e aí você vem a cada vídeo aula acompanhando em qual material? Slide, tá legal? Então tem a parte ali de colocação pronominal, e aí todos os tipos de pronomes e banda questão, tá legal? Muitas e muitas questões aí comentadas para você. Show? Belezinha, aí a gente entra em sintaxe, orações coordenadas, orações substantivas, adjetivas, adverbiais, com a devida pontuação e com as conjunções pertinentes também, tá legal? Então aqui, quando a gente trabalha, nesse caso aí, a parte da sintaxe, a gente então trabalha a sintaxe da oração e a gente entra em período composto, dividido em período composto por orações coordenadas, subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais. Em todas elas eu trabalho conjunção ou pronome relativo na aula de orações adjetivas e pontuação, tá? Para ajudar você a entender legal. A gente agora vai entrar na compreensão de texto, para a gente interpretar isso, perceber legal. Então, nessa aula aqui, que é a aula 26, que é a compreensão de texto, você vai observar aqui uma teoria simples e direta, e aí na sequência você vai treinar comigo. Você vai perceber um detalhe interessante na banca Sesgran Rio. Ela coloca textos com uma linguagem bem direta, objetiva, tá? Um texto gostoso de ler, bom de ler, gostoso de ler. E você vai perceber também que a compreensão de texto, você vai conseguir interpretar bem o texto, porque são dados bem literais no texto. Tá? Então, normalmente, o examinador ele coloca ali nas alternativas erradas algo bem diferente do que está no texto, né? Que às vezes ficam opostos ao que está no texto, tá legal? Então é muito importante você observar. E quando a alternativa, você encontra a alternativa correta, ela está bem literal mesmo no texto. Você vai analisar isso comigo, eu vou conduzir o estudo aqui, você vai perceber isso bem, bem mesmo. Por isso até que eu falo com alunos que estão começando a realizar concursos, estudando para concurso e tal, a interpretação de texto, trabalhar com a banca Sesgran Rio. Por quê? Porque ela é bem didática. Não significa que ela seja mais fácil que a outra e tal, mas ela é bem didática na sua forma de cobrança. Tá? Então isso aqui ajuda bastante. E, para a gente finalizar, vou mostrar para você então aqui
as provas comentadas da banca Sesgan Rio. Então a gente tem muitas provas comentadas aqui justamente para você perceber essa forma de cobrança da banca. E a gente faz o quê? Em cada comentário. Então tem comentário somente com livro eletrônico, tá? E tem comentário com videoaula também. Então você vai observar aí numa boa. Então, diferente das aulas que você tem tanto livro eletrônico quanto slide, né, com a videoaula, aqui em provas comentadas, ou você verá o comentário em PDF, em livro eletrônico, ou o comentário em videoaula. Tá legal? E ao fim de cada prova comentada, eu coloco para você um raio-x. Aquilo que estava previsto naquele edital para o concurso e o que efetivamente caiu. Tá legal? Então, deu para a gente passear aqui, observar bem qualquer dúvida que você tenha. É interessante que você entre em contato com a gente sempre, tá legal? Então, por exemplo, aqui nessa parte inicial, no Comece por Aqui, né? Deixando aqui. No Comece por Aqui, que é a nossa aula 1, pode colocar pra gente ali no Comece por Aqui dúvidas, por exemplo, como é que eu vou distribuir meu tempo de estudo? Qualquer necessidade que você tenha, pode colocar ali nos comentários, tá bom? A gente vai sempre auxiliar você. E, poxa, Terror, estou aqui na aula de sintaxe e duração, tenho dúvida. Na aula de sintaxe e duração, embaixo de cada vídeo, tem uma partezinha de comentário. É só você colocar ali também e você consegue sanar a sua dúvida. A gente consegue sanar a sua dúvida. Tá legal? Um grande abraço, valeu, e eu espero você já na aula 2, que é a aula de acentuação gráfica. Até mais.